em Administração da Universidade Federal de Rondônia, Israel Castro Carriço, com seu trabalho intitulado Riscos Corporativos Patrimoniais em Organismo Público de Controle Interno na Amazônia Ocidental. Essa sessão virtual, pelo link que foi encaminhado a todos os membros dessa banca, para a data de hoje, dia 13 de maio de 2025, às 16 horas. E assim está aberta esta sessão no horário de Rondônia. Esta banca é composta por mim, o professor Dr. Flávio São Pedro Filho, que fui o orientador do candidato e presido esta sessão, o professor doutor Haroldo Sá Medeiros, do Departamento de Administração da Universidade Federal de Rondônia, e também pesquisador do Programa de Mestrado em Administração da UNIR. É também composta pelo mestre Jeoval Batista da Silva, pós-corrigir, composta pelo doutorando Jeoval Batista da Silva, mestre egresso do PPGA, da Universidade Federal de Rondônia, e também o auditor de controle interno da Prefeitura de Porto Velho. Como está ausente, mas se chegar a adentrar a sessão, o professor mestrando Aluna Feitosa, analista tributário da Receita Estadual da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia. Na forma regimental, a banca é composta por mim e mais dois participantes, dois membros, um interno e outro externo. Mas eu considero importante ouvir também a contribuição, e por isso convidei o mestrando Aluna Negri em função da sua experiência na área em que está inserida esta pesquisa. Assim, a sessão terá 30 minutos para a apresentação do candidato. Após a sua apresentação de 30 minutos, concederei a palavra em 5 minutos para as suas considerações, arguições, etc., a cada dos membros. Concluída esta parte de quesitações, arguições, etc., poderemos, então, ter uma decisão a respeito do candidato. Tudo isso gravado, uma ata será extraída e colocada no processo SEI para acesso a todos os membros desta sessão, desta banca. Assim, dou início concedido ao candidato acadêmico Israel Castro Carriço 5 minutos ou 30 minutos para a sua exposição oral. Pode começar. Muito boa tarde a todos. Professor, deixa no mudo, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a... E agora? Muito bem. Gostaria de agradecer à banca pela presença e pela atenção dedicada a esse momento que marca o ápice de uma trajetória acadêmica construída durante 4 anos com muito rigor e propósito. O meu nome é Israel Castro Carriço e eu já tenho a satisfação de apresentar o meu trabalho de conclusão de curso titulado como Riscos Corporativos Patrimoniais em Organismo Público de Controle Interno na Amazônia Ocidental, o meu orientador, Dr. Flávio de São Pedro Filho.
Nosso trabalho será dividido entre a introdução, objetivos, a pergunta de pesquisa, revisão teórica, a metodologia, resultados e conclusão. A gestão de risco é uma política interna que tem por finalidade proporcionar, identificar as possibilidades potenciais que afetam diretamente e ou indiretamente aos objetivos institucionais, fortalecer as decisões em respostas aos riscos e adequação das métricas do controle interno administrativo para que possa adequar as estratégias da organização. Tem por interesse o estudo conceitual e a sua compreensão prática dessa ciência para a gestão patrimonial no serviço público. O objetivo geral dessa pesquisa é estudar os riscos corporativos na gestão patrimonial em organismo de controle interno e, para os resultados, traz como objetivo específico caracterizar as medidas de gestão patrimonial com foco nos riscos na unidade investigada, analisar os elementos paramétricos na instituição de controle interno e propor possíveis inovações considerando os achados nesta investigação. A pergunta de pesquisa na expectativa de obter resposta satisfatória nessa tarefa, levanta-se a seguinte pergunta: como obter excelência no gerenciamento de riscos patrimoniais em um organismo público de controle interno? Pois muito bem. Este trabalho investigativo é elaborado à luz da teoria da contingência e da teoria da nova gestão pública. Buscas iniciais realizadas em Pedro Filho indicam que a satisfação dos usuários dos serviços governamentais poderão usufruir dos conceitos que são das empresas privadas funcionando nos organismos governamentais, como indica a nova gestão pública. Então, a interface contingencial, como a visão moderna da máquina pública, resultará em eficiência na governabilidade, gerando aqui na figura mostrada o delineamento do tratamento teórico e conceitual necessário na construção da pesquisa. Pois muito bem, o conceito sobre a teoria contingencial e a gestão patrimonial, ela levanta alguns pontos necessários para a compreensão desse trabalho, como o próprio conceito da teoria contingencial, a modelo de gestão, as variáveis tecnológicas, variáveis ambientais que a organização está inserida, conceito de sistema aberto, o processo de adaptação organizacional e o planejamento estratégico. Na gestão patrimonial, o entendimento sobre a gestão patrimonial, controle patrimonial, registro de bens, integridade das informações, tombamento, inventário, a baixa de bens inservíveis e a movimentação de bens. Já nos conceitos sobre elementos paramétricos, são críticos para estruturar e organizar processos de forma adaptável, permitindo que sistemas ou modelos sejam ajustados a diferentes contextos e necessidades organizacionais, como critérios organizacionais, parâmetros da gestão, a estrutura adaptável, processos flexíveis, soluções organizacionais, ajuste contextual e as necessidades institucionais que tem na organização.
A definição sobre parametrização em face da norma ABNT e da ISO. A gente vai trabalhar com as normas da ISO 31000, a análise de risco, as certificações que existem para a normatização, o próprio conceito de parametrização, a tipologia procedimental que são utilizados, o delineamento da tarefa, a certificação organizacional, os riscos tangíveis e intangíveis, bem como a abordagem quantitativa e a abordagem qualitativa que é trabalhado nessa pesquisa. Já nos conceitos sobre controle patrimonial normatizado, a gente tem a gestão patrimonial, procedimentos metodológicos, políticas patrimoniais, as diretrizes e normas existentes, o planejamento dos bens móveis e imóveis, o acompanhamento desses bens dentro da organização, bens móveis e imóveis, o monitoramento e o controle desses bens, as orientações existentes específicas para cada atividade relacionada aos bens, a administração patrimonial, o ciclo de vida do bem, a aquisição e retirada desse bem, o cadastramento dos bens, o controle eficiente, a organização patrimonial, as informações detalhadas sobre esses bens, os registros contábeis, o balanço patrimonial, as variações patrimoniais, o inventário patrimonial e a situação financeira institucional também, que tudo está dentro do controle patrimonial normatizado. Já no conceito de certificação e conformidade, bem como inovação e a análise SWOT que é trabalhado aqui nessa pesquisa, a gente vai se aprofundar na gestão de risco, no que fala na ISO 31000, na conformidade, sobre inovação organizacional, a nova gestão pública, sobre eficiência institucional também, como se deve realizar a tomada de decisão, sobre como criar valor e também a análise do contexto organizacional, que é a análise SWOT, onde a gente vai estar olhando as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A metodologia trabalhada aqui, a gente vai realizar a definição da pesquisa, os levantamentos bibliográficos, a construção metodológica, onde tem a aplicação de questionário e do grupo focal. A gente vai utilizar a análise SWOT e o método de análise de conteúdos. Cada um deles vai responder a um objetivo específico, que é a caracterização de medidas, análises dos elementos paramétricos e a inovação de controle interno. E temos aqui no finalzinho a conclusão com a resposta da pergunta. Pois muito bem. A Controladoria Geral do Estado, ele é um órgão central do sistema do controle interno do Poder Executivo. Tem como finalidade assessorar diretamente o governador no desempenho de suas atribuições, quanto aos assuntos e providências atinentes no âmbito do Poder Executivo, à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à prevenção e o combate à corrupção e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública estadual. A CGE, ela contribui para o melhoramento de 27 órgãos na administração direta e 21 órgãos na administração indireta do estado de Rondônia.
Pois muito bem. Como a gente vai trabalhar a caracterização nas medidas da gestão patrimonial com foco nos riscos na unidade investigada, a gente identificou que a gestão patrimonial ela está muito bem regulamentada, trazendo a vinculação de legislações auxiliares do governo federal, estadual e municipal, que vai na prevenção de risco e na própria regulamentação dos bens públicos, como se demonstra no quadro 2 que segue. Então, a gente tem desde a lei federal, que regulamenta as normas gerais de licitação e contratação para a administração pública direta, autárquica e fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, até a portaria da CEPAG, onde ela estabelece datas do calendário anual de atividade para o fiel cumprimento da unidade central e das unidades gestoras do Poder Executivo do Estado de Rondônia. E quanto à análise dos elementos paramétricos na instituição de controle interno, nessa pesquisa foram identificados, de acordo com a ISO 31000 de 2009, levantou-se os riscos relacionados à gestão patrimonial no órgão de controle interno. Então, aqui foram identificados e organizados da seguinte maneira: foram encontrados 7 macros processos de atividades com relação a 27 de riscos relacionados a esses macros processos. E foram identificados também 47 tipos de causa de riscos relacionados aos eventos de risco. E também 95 consequências que esses riscos podem causar à Controladoria Geral do Estado. Então, consegue ver no gráfico aqui as relações dos macros processos, eventos de riscos, as causas dos riscos e as consequências deles. Aqui o grupo focal vivencial, ou seja, a própria equipe que tem como função a manutenção e o gerenciamento da gestão patrimonial, avaliou que dentro dos 26 eventos de risco, todos tiveram como possíveis respostas uma redução das consequências, conquanto que nestes mesmos eventos de riscos, o grupo focal ajuizou 21 formas de prevenir esses riscos, uma diferença das 13 formas de apenas corrigir os mesmos, sendo que todos os eventos de risco, apenas 80,8% conseguem ser prevenidos, enquanto 50% podem ser corrigidos, conforme demonstrado no gráfico. Aqui, 80% dos riscos ele consegue ser prevenido, enquanto 50% consegue ser corrigido de forma eficiente. Já que na análise SWOT, na análise das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, a gente identificou a normatização clara com a presença de legislações e decretos específicos, o planejamento estruturado, diretrizes e procedimentos claros para alocação e descarte dos bens e a iniciativa de treinamento, que é uma proposta de avaliação de desempenho para identificar necessidade da capacidade contínua na organização como oportunidade. Identificou com a melhora na integridade dos processos, a implementação de inspeções regulares e backup de registro que pode levar à confiabilidade na gestão,
aprimoramento de procedimentos de publicação e disseminação de manual, como o desfazimento de bens, que contribui para a padronização, e temos a capacidade contínua da tecnologia, que vai propor cursos e treinamentos rápidos para o fortalecimento de competência da equipe. Como fraqueza, identificou-se a carência de infraestrutura, que é uma necessidade de espaço físico próprio e adequado para armazenagem e estocagem de bens, a insuficiência de pessoal, que até então que era o reforço de força de trabalho e análise de cargo, que sugere a falta de recursos humanos adequados, a dependência de manual e conscientização elevadas, que é uma necessidade de conscientização dos servidores, indicando desafios culturais e operacionais. E ameaças, temos a conformidade regulatória complexa, pois há muito detalhamento das regulações, uma limitação financeira, que é uma viabilidade da aquisição ou aluguel de espaço físico e reforço de pessoas, e temos também a dificuldade do espaço, o aluguel de espaço e o reforço do pessoal. Nós temos aqui como proposta de possíveis inovações, considerando os achados dessa pesquisa, que evidentemente uma gestão patrimonial com inovações nos procedimentos trará benefícios não apenas aos responsáveis, mas para os órgãos que compõem o governo. A gestão patrimonial, ela é composta por documentos que desempenham uma função de legalidade, suporte e também a evidenciação das obrigações que são inerentes aos órgãos públicos, como os objetivos e metas organizacionais para a CGE. Em virtude disso, é forçoso uma análise profunda e contínua. Então, a proposta de inovações, de acordo com essa investigação, é o Manual de Gestão de Almoxarifado e Patrimônio próprio da CGE, que tem por finalidade consolidar e disciplinar os procedimentos para a execução da descrição, aquisição, recebimento e distribuição de material. A Manual de Gestão de Documentos, que atende a demandas geradas pela transformação da burocracia, gerada pela transformação estatal, da administração pública estadual e das tecnologias internas que a CGE tem. As recomendações para a constituição da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, que tem como responsabilidade realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida, bem como a acumulação nos âmbitos dos poderes executivos, como nos processos internos. E também, por último, Manual de Desfazimento Patrimonial de Bens Permanentes da CGE, que é um manual que tem como objetivo o processo de desfazimentos e baixa dos bens móveis, de acordo com a Lei Estadual número 5.092 de 2021, o Decreto Estadual 24.041 de 2019 e também a Instrução Normativa número 5 de 2019 da CEPAD, que ela regulamenta também o desfazimento patrimonial de bens permanentes no Poder Executivo do Estado de Rondônia. E, conclusão, é imperioso o equilíbrio entre a eficácia das mitigações, entre mecanismo para a prevenção e os seus impactos nos riscos. Os achados dessa pesquisa apontam para a adoção de metodologia estruturada e contínua, e isso envolve
as boas práticas de governança, tendo a teoria da nova gestão pública como norte, que resultaria em transparência mediante a capacitação continuados dos colaboradores. Por outro lado, o monitoramento por meio do controle interno pode requerer o treinamento de servidores, porém se conclui que somente mediante a aplicação de tecnologias avançadas de automação se poderia reduzir os erros humanos. Isso porque a rastreabilidade ensejará economia de custo e de tempo. A excelência na gestão patrimonial exige o uso de metodologias estruturadas e de boas práticas de governança. Esse estudo contribui para a área da gestão pública, sendo relevante para gestores, profissionais de controladoria e pesquisadores interessados na melhoria da administração pública. Então, temos as referências, as principais utilizadas e as referências iniciais dessa pesquisa. E obrigado. Muito bem. Muito bem. Não ficou nervoso nem inseguro e apresentou e entregou o que estava previsto. Agora passamos à arguição. Eu gostaria de passar a palavra ao mestrando Alan Negri, por 5 minutos. Alan, muito boa tarde. Então, esse trabalho, ele nasceu justamente desse problema na CGE, né? Eu iniciei na CGE na diretoria financeira, então eu acabei tendo uma visão muito panorâmica da CGE, porque o financeiro acaba trabalhando em conjunto com os outros departamentos dentro da CGE. E quando eu fui me aprofundar na gestão patrimonial, eu consegui identificar essa falha, essa dificuldade, tanto em querer fazer, não saber fazer e não querer fazer. Fazer, não saber fazer e não querer fazer. Então, juntamente com o meu antigo chefe, o Agner, eu tive uma conversa muito legal sobre as falhas da administração, né?
uma burocracia disfuncional, e, e eu consegui ver essa falha na gestão patrimonial, sim. E, e esse trabalho nasceu dessa observação na CGE. Muito obrigado, mestrando, aluna feitosa, pela sua importante participação nessa sessão e também pelos seus indicativos. Espero receber o caderno com as anotações dos seus apontamentos e certamente serão levados em consideração para a melhoria do trabalho, reorientação necessária e o que o novo mestrando indicou nos seus apontamentos. E assim, passa a palavra ao doutor João Batista da Silva, controlador de todo o município, para que ele possa também se manifestar, arguir, questionar e tratar do ponto de vista dos cidadãos nessa expansão.
Seu João, só quer fazer um comentário. Você quer falar? Primeiro você trata a né? Depois de algo, sabe? Ajudar a poder atrás. Ok? Assim eu dou a palavra ao professor do adulto saberes para a sua atribuição, anotações, apontamento e pronunciamento sobre a exposição do caminho.
Muito obrigado, professor Clarissa Medeiros, professor da Fundamentos Significativos também, que é uma força para as melhorias que vieram a ser implementadas nesse documento. Agora eu passo a palavra ao candidato para que ele possa interagir na mesma sequência das falas, primeiro com o mestrando da Landé, em seguida o doutor Gilmar Batista, e em seguida o doutor Haroldo Sá Medeiros. Você pode, em 5 a 10 minutos, interagir com esses membros da Bíblia. Professor, o senhor acha melhor criar outro link do Meet, porque vai encerrar em 9 minutos. Não se preocupe. Tá. Pode prosseguir. Apenas respondendo ao Alan, né, reafirmando que o meu trabalho surgiu da observância da problemática da gestão patrimonial na CGE. É um problema, não estou mais na CGE, mas eu espero que mudanças sejam feitas nesse sentido para a própria máquina pública, porque ele tem que entregar resultados eficazes, eficientes para a população. Respondendo ao seu Gioval, foi identificado na fraqueza da análise SWOT que um dos problemas que os servidores encontraram era o excesso de legislação. Né? Você pega um monte de legislação e eu falei, e aí, o que eu faço? Como que eu entendo? Como que eu compreendo? Aí vai fazer curso, aí, às vezes não aproveito muito bem o curso, aí vai na prática com dúvidas. Então, a proposta de inovação de criar manuais práticos para a realidade da CGE era uma força para a CGE, para evitar tanto uma busca, às vezes, desnecessária de muitas legislações e está naquele manual prático ali. Aí por isso que surgiu a proposta de inovação de manuais personalizados da CGE. Porque quando você cria esse manual personalizado da CGE e verifica que aquele manual é bom, ele vai para uma revisão e com isso os outros órgãos também podem adotar aquele manual. Essa foi a minha ideia. E professor Haroldo, muito obrigado pelos comentários, vai ser muito útil. Né? Eu pretendo ampliar a minha pesquisa para outras áreas, como ambientais, ou no estado municipal, ou na instituição federal, na Uni também. A ideia é expandir mais o conceito de gestão de risco em Rondônia. É isso. E assim nós estamos encerrando a sessão de defesa do TCC do acadêmico Castro Caris. Eu fiz várias anotações de cada um dos apontamentos que os novos mestres, doutores, doutorandos, mestrandos puderam oferecer aqui nessa sessão e estarei, sim, sentando com o acadêmico nessa linha para reforçar mais ainda esse documento que considero um documento importante para a gestão dos riscos patrimoniais em órgãos governamentais. Eu gostaria de solicitar ao professor Haroldo Sá Medeiros, como vice-coordenador do PPGA, que ele disponibilize esta sessão lá no canal YouTube do BPGA, em função dos conhecimentos que geram nesta sessão, e principalmente com respeito aos apontamentos que no egresso do BPGA, do doutorando João Batista da Silva, e também o pronunciamento muito amadurecido do mestrando Alan Neck. É como se o Prof. Gabi
lançar-se nessa sessão apontamentos para nascedouros, conhecimentos futuros que possam ser gerados em uma tarefa como essa, concluída pelo candidato Israel Carlos. Eu queria também os seus amigos que me perguntam aos se, ao veredito de uma decisão de aprovação ou reprovação aqui ao vivo, ou nos reunimos à parte para proceder, como o senhor disse, e assim será. Muito bem. Eu gostaria de também ouvir dos candidatos que nota nós vamos atribuir a esse trabalho de TCC, porque essa nota vai para o histórico do candidato. Professor Alan Negri. Muito bem. Muito obrigado, Alan Negri. Professor doutor Giovanni Batista da Silva atribui uma nota ao candidato. Muito obrigado. Doutor Arosa Medeiros atribui uma nota ao candidato. Muito obrigado, doutor Arosa Medeiros. Eu gostaria de ouvir agora do candidato as suas palavras finais antes de encerrar esta sessão. Bom, queria agradecer, expressar meu sincero agradecimento à banca, né, que foi pensada muito bem, pela escuta atenta ao meu trabalho, pelas contribuições que certamente enriquecerão o meu trabalho, né. Ao meu orientador, Flávio São Pedro Filho, pela sua orientação firme e generosa ao longo do percurso, sempre me motivando, né, nos momentos que eu queria desistir. E de forma muito especial, aqueles que direto ou indiretamente me ofereceram suporte intelectual, tanto na CGE, colegas acadêmicos da minha turma, também emocional e estrutural para essa pesquisa que se concretiza, né? Em especial ao Rafael, que está me assistindo, e ao meu amigo Arimateia. E assim eu vou encerrar a sessão com a aprovação máxima e os meus agradecimentos ao ilustre membro da banca por dispor-lhe por estar aqui presente, julgar e apreciar. Encerrou, acabou o tempo.